Bora lá, galera, seguir um pouquinho mais a nossa ideia de programação, né? A gente vai fazer um pouquinho de videoaula em casa. E vamos lá. A ideia é vocês conseguirem trabalhar de uma forma bem mais tranquila, mais relaxada, que não tem problema e consigo executar os passos a passos aqui em casa e fazer a revisão de conteúdo, perfeito? Então a ideia hoje a gente vai programar sobre threads, certo? Então, basicamente, a gente já viu sobre qual é o conceito de thread. E aí eu gostaria de evidenciar o seguinte: o ciclo de uma thread. Como é que a thread, né, ela funciona? Como é que é o ciclo dela? Eu utilizo o Google para facilitar para a gente visualizar. Então, olha só, eu vou pegar um contexto aqui. Esse aqui está bem interessante. Vou pegar um contexto em inglês, justamente porque a nossa programação, se a gente for visualizar um pouquinho da nossa classe que o Java propõe, né, observa, ela está toda em inglês, então alguns métodos fazem referência às terminologias em inglês, então eu acho muito interessante a gente trabalhar dessa forma, perfeito? Então vamos lá. A ideia da thread, ela possui alguns estados. Então, basicamente, os estados são divididos nesses 4 bloquinhos, em que mostra que a thread ela tem a nova, ela está em execução, ela morre, né? Ou ela não está em execução. Dentro de cada estado desse tem mais um montão de terminologias. Então, o mais importante aqui, que eu gostaria que vocês focassem, é esse aqui, ó, é o start. Então, para ela inicializar, para eu ter o início da thread, eu vou ter que dar um start nela. Perfeito? Vou ter que inicializar ela. Mas olha só, esse diagrama aqui de estado, ele mostra o ciclo dela. Mas como é que eu vou programar? Como é que funciona a programação em Java desses conceitos, né? Então, basicamente, eu vou mostrar hoje 3 formas da gente programar em Java. Essas 3 formas, elas vão ser apresentadas da seguinte forma, da seguinte maneira. Eu vou manipular, vamos lá, eu vou fazer um extends, vou herdar as funções, os métodos, né, e os atributos das threads, vou implementar, utilizar o Runable, que é uma interfacezinha, eu vou utilizar a interface de programação para thread, que a gente vai conseguir criar um executável, vamos dizer assim, de thread. Ele vai ser somente para executar as threads. E o terceiro método, eu vou criar um método que instancia uma thread. Então, são 3 formas que a gente utiliza muito em programação concorrente e eu acho que é um pouco mais fácil da gente trabalhar, perfeito? E apresentar os dados. Vamos lá. Primeiramente, a minha ideia aqui de trabalhar a thread é brincar com aquela questão de ping-pong, né? Ping-pong funciona ping-pong, ping-pong. E vai ser sempre alguma coisa dando ping e a outra dando pong. Então elas não precisam estar síncronas. Eu posso ter diferentes velocidades, tá bom? E aí, para resolver isso, a gente vai primeiro herdar uma função herdar, né? Os termos, os atributos e os métodos dessa minha classezinha aqui. Olha só que legal. Então, eu tenho, o Java já me disponibiliza uma classe que ela própria, ela implementa, né, o Runable. Então, primeiro a gente vai herdar essa classe e depois a gente vai fazer isso aqui. Perfeito? Então, em teoria, nós vamos implementar. Então, aqui a gente consegue visualizar, por exemplo, o sleep. Aqui, ó, o sleep. A gente consegue implementar
o start, a gente tem implementado, né? O start, perfeito? Então, basicamente, é assim que a gente vai trabalhar. Então, como eu falei, a gente vai ter duas frases, assim, vai ter um objeto que vai ter uma frase, ping ou pong, certo? E eu também vou pôr um delay, um tempo que cada um vai responder. Então, vamos lá. Eu tenho uma string, que eu vou botar assim, nome, não é? Vou ter também um tempo, que eu vou chamar de delay, certo? Então, basicamente, eu tenho esses dois atributos e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o meu construtor, então ping pong, eu vou passar o string, é a palavra, né, que eu quero, né, e o inteiro, o delay, vou pôr palavra é melhor. Então eu vou dizer que a palavra vai receber a palavra. Deixa eu só verificar se está no zoom. Deixa eu dar o zoom para facilitar a visualização de vocês. E o delay vai receber o delay. Beleza? Então basicamente é isso que eu tenho no meu construtor. E aí vai funcionar o seguinte. Na minha primeira implementação eu quero herdar, né, os métodos e atributos da thread. Então, para eu fazer isso, eu tenho que utilizar, e aí é um pouquinho do conceito. Toda vez que você inicializa uma thread, você tem que startar ela. Lembra da figurinha lá, do diagrama? Do diagrama do ciclo de vida? Toda vez que eu inicializo a thread, eu tenho que startar ela. Perfeito. Então, quando eu analiso o método de start, ele vai, aqui tem o startzinho, né? Ele pode startar um grupo, enfim, de threads e de execuções. Quando eu inicializo o start, eu vou utilizar, ele vai executar diretamente um método da thread, que ela é chamada de run. Então eu vou dar um override nela, só para mostrar e ter a certeza que ele vai executar este. E vou executar. Aqui é onde funciona o coração da thread, por exemplo, é onde vai funcionar a execução. O que eu quero que aconteça, o que eu quero que ele faça, como eu quero que ele funcione, perfeito? Basicamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um laço infinito, que ele vai executar sempre, e vou mandar uma impressão. Essa impressão vai ser a própria palavra, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele descansar por 1 segundo, não, vou pelo tempo que eu passar com o parâmetro, perfeito? E aí funciona o seguinte, olha só que legal, ele está mostrando aqui que já tem, né, na thread, já tem o run, tá vendo? Olha que legal. E aqui está falando o seguinte, olha, tem uma interrupção, é interessante a gente usar o surride try catch. Então, a gente vai utilizar e aí ele vai imprimir e vai tentar e vai pôr a thread para dormir. Perfeito? E vai ficar imprimindo. Vai fazer isso a vida toda. Então, basicamente essa thread ela só morre se eu fizer uma interrupção ou matar ela, dar um kill nela, perfeito? Fora isso, ela vai ficar executando, enquanto o processo estiver funcionando. Perfeito, mas professor, como é que eu executo essa thread? Eu vou criar aqui eu vou vir aqui, deixa eu só trocar o ambiente, tirar o zoom. Eu vou trocar
eu vou criar uma classe só para executar. Teste de thread. A gente habilitar o construtor. Vou voltar para o meu modo. Beleza? E aí, como é que funciona? Como é que se chama a minha classe? A minha classe, ela se chama ping pong. Perfeito? Então eu tenho que criar ela como ping pong. E aqui eu vou chegar ping e vou pôr 1 segundo. Perfeito? Se eu executar, o que vai acontecer? Ela não vai acontecer nada. Deixa eu só habilitar aqui. Olha, não acontece nada. Está executando, ela continua. Só trocar aqui o zoom para vocês poderem ver também um pouquinho do console. Perfeito? Aí, melhorei o zoom. Então, ela está aqui e ela, por exemplo, ela inicializou e finalizou. Olha só, prestem atenção aqui embaixo. Finalizou, inicializou e finalizou. Perfeito. Por quê? Eu não inicializei, eu inicializei ela, startei, mas eu não startei. Eu instanciei, mas eu não startei ela. Então, olha só que legal. Quando eu dou P Start, ela vai lá e executa. Perfeito? Então, eu posso inclusive criar o Pong agora. O Pong um pouquinho mais rápido. Esse aqui eu vou chamar de Pong. Ping e o Pong. Então vamos visualizar. Olha lá. Eu tenho execução do meu ping e do meu Pong. Perfeito? Então basicamente essa é a ideia de criar a thread. Então eu criei minha classe, estendi a thread, perfeito? E tenho aqui o meu desenvolvimento. Só que agora, tenta imaginar, mas eu já tenho uma classe que instancia, né? Outra, ela já instancia não, ela já herda os métodos e os atributos de outra classe. Então, como é que eu posso fazer? Você pode trabalhar, né, da maneira de runable, quer ver? Run ping pong, vou botar aqui ping pong run, certo? E vou construir da mesma forma. Então, olha só, eu vou fazer a mesma ideia. Vou criar o construtor. Eu vou criar o construtor com minhas palavras. Ping pong run. Beleza? Só que agora eu vou fazer o implements, né, runable. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha ideia aqui? É basicamente trabalhar com uma interface, perfeito? Então eu vou criar essa interface para trabalhar. E como é que eu vou fazer isso? Qual é a diferença? A diferença é que o runable, essa interface, estou apenas mostrando uma forma de eu desenvolver. E como é que funciona isso? Deixa eu só verificar. Aí, olha só. Quando eu faço isso aqui, ele pede, olha só, que eu tenho que implementar o run, perfeito? Mas eu vou implementar o run. Eu vou vir aqui, o meu run vai ser exatamente o mesmo. E agora eu vou instanciar para a gente ver a diferença. Olha só que legal. Como eu utilizei a interface, para eu executar ele, eu vou comentar isso aqui.
Eu vou comentar isso aqui. E vou fazer o seguinte. Vamos lá, vamos visualizar. Eu vou agora criar pelo run name. Então, minha thread ping vai ser new thread. Perfeito. Vai ser new thread. Só com new o meu método ping pong run. Que eu vou passar o ping e o tempo. E aí, da mesma forma, eu tenho que dar o start. Vamos lá, vamos visualizar como é que fica. Olha lá, perfeito. Só que utilizando o método implements. Utilizando pelo implements, tá bom? Então, eu tenho uma interfacezinha que eu vou utilizar ela, que ela me obriga a desenvolver o run. Perfeito? Aqui, se você não pôr, ele não vai ter problema, porque ele já vai informar. Eu preciso implementar ele para funcionar. Então, a interface me exige isso. Perfeito? Essa é a ideia. O terceiro método de desenvolvimento que eu utilizo muito é o seguinte. Eu vou, inclusive, copiar esse aqui. Eu vou criar. Deixa eu tirar do zoom. Eu vou criar uma nova classe e vou chamar de ping pong método, só para a gente visualizar, tá bom? Então, meu ping pong método, eu vou precisar da mesma ideia que está aqui. Só que ao invés de eu criar esse run, certo? Eu quero criar aqui, ó, executa thread. Executa thread, por exemplo. E a minha thread vai ser isso aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, é que eu utilize justamente o que estava aqui antes, esse override aqui run, só que eu crie aqui antes o meu executa thread. Então, como é que funciona isso? O meu executa thread. Eu quero que quando eu chamar o método, né, executa thread, ele dê start a uma thread. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma thread, certo? Vou criar uma thread, vou mandar ela executar o que está ali dentro e já vou dar o start nela. Então, basicamente, eu vou fazer isso aqui. Olha que legal. Então, quando eu criar, é ping pong método. Quando eu criar a minha thread, eu vou ter que dar o start. E aí, dentro do método, eu instanciei um objeto que se chama thread para executar. Olha que legal. Então, vamos testar se vai funcionar? Então, basicamente, eu tenho o minha ping pong método, né? Vou chamar de ping, é igual a new ping pong método. Eu vou passar o ping e vou passar o tempo, né, 500. E aí eu não posso esquecer de mandar executar ping.executa minha thread. Vamos lá, testar? Então ele executou a minha thread perfeitamente. Legal, né? Então a gente consegue visualizar ele executando. E de uma forma bem interessante. Perfeito? Então, basicamente, a ideia de threads,
a de implementação e desenvolvimento, ela está aí. Eu espero que vocês consigam reproduzir. Caso precisem do código, me avise que eu ponho na descrição. Perfeito? Mas eu acho que seguindo o passo a passo que eu fui fazendo, vocês conseguem executar a mesma ideia. Perfeito? Então, bora lá. Eu espero que vocês consigam criar e qualquer coisa é só me falar. Tchau, tchau, galerinha.